Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento, do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, e se é que tendes ouvido que nele fostes ensinado, como está na verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assentai-vos. Eu estava a pensar acerca de nós mesmos, e eu pensei em um tema muito oportuno, que é um tema olhando para mim mesmo. É um tema um tanto que muito forte, olhando para mim mesmo. Isso porque nós temos uma facilidade de olhar para os outros, e nós temos uma dificuldade de olhar para nós mesmos, para reconhecer quem de fato nós somos, para ver o nível ou o nosso nível de relacionamento com Deus e o nosso nível de intimidade com Ele, de santidade. A leitura que eu faço é que nós vivemos um tempo de superficialidade, um tempo onde as pessoas ainda não aprenderam a viver uma vida de comunhão plena e absoluta com Deus. Quando contemplamos as reuniões, eu já fui em diversos retiros, é perceptível que as pessoas, elas têm conflitos, tanto uns para com os outros, como também conflitos até conjugais.
marido com esposa, esposa com marido. E nós vamos manifestando quem de fato nós somos, não por nossas palavras, mas por nossas atitudes. As nossas atitudes dizem exatamente quem nós somos de verdade. E Deus ministrou em meu coração uma mensagem que eu passei 4 dias, um tanto que isolado, num sítio, e eu comecei a escrever mensagens que Deus foi colocando no meu coração. E uma das mensagens foi até essa: as nossas palavras se divorciaram das nossas atitudes, muito embora morem na mesma casa. As nossas palavras se divorciaram das nossas atitudes, muito embora morem na mesma casa. Nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que falamos. Essa é a verdade. Cristo precisa brilhar em mim e em você. Jesus precisa brilhar na nossa face. E uma outra mensagem que eu li no início do culto, que alguns não estavam aqui, que me chamou um tanto que a atenção, Deus ministrou poderosamente no meu coração. Ele falou: a Bíblia, que de tanto ser usada ficou velha, é de alguém que de tanto ler ficou novo. Eu achei isso muito profundo no meu coração. A Bíblia, de que tanto ser usada ficou velha, é de alguém que tanto leu e ficou novo. É muito profundo. Outra mensagem que chamou a atenção, que Deus ministrou no meu coração: em nossas orações tem poucos pedidos de perdão, porque em nossos corações temos pouca consciência de pecado. São mensagens muito profundas, que falam acerca de nós mesmos. Nós não temos consciência dos nossos atos. Talvez estamos cauterizados, a nossa mente talvez cauterizou e nós acostumamos com o pecado, com o nosso estilo de vida. E Deus passa a não se manifestar mais. E nós entramos em conflitos com outras pessoas, porque isso já faz parte da natureza humana. Mas Paulo, quando escreve aqui, ele está dizendo acerca de 2 pessoas: o homem antigo e o homem atual, aquele que eu era antes e aquele que eu sou ou deveria ser agora. Aquilo que não deve mais fazer parte da minha vida, da minha conduta, das minhas práticas. E aquilo que agora tem que fazer parte de mim. Aquilo que agora tem que ser algo frequente na minha vida, que parte do meu coração. Eu vejo tantos conflitos, e uma das coisas que me chamou tanto a atenção nesta passagem é quando o apóstolo Paulo, no versículo 32, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros. Ele está falando de relacionamento. E quando se fala de relacionamento, nós estamos falando de uma área que envolve muitos conflitos. Conflitos extremos, e alguns conflitos chegam a gerar até mesmo morte. Nós observamos. E é impossível o ser humano não se relacionar com outro. Nós nos relacionamos com os nossos amigos, esposo com esposa e vice-versa.
nós nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo, nós nos relacionamos com os nossos irmãos de sangue e tantos outros, com filhos. E nesses relacionamentos nascem muitas brigas e contendas, mas a briga muitas vezes é atribuída como um artifício do inimigo. Mas Paulo vai dizer aqui que nós não devemos dar lugar ao diabo. E isso já nos ensina que o inimigo só tem poder de agir em nossas vidas quando nós mesmos damos lugar. Isso também nos ensina que enquanto eu não der lugar ao inimigo, ele jamais poderá agir na minha vida e na minha casa. Satanás não tem poder de agir na minha vida enquanto eu não der lugar a ele. O inimigo não tem poder de agir na sua vida enquanto você não der lugar a ele. Ninguém entra na nossa casa sem que nós venhamos abrir a porta. As pessoas que entram no seu lar, na sua casa, entraram porque você abriu a porta. Da mesma forma, é o inimigo, ele só entra na nossa casa quando nós mesmos abrimos a porta. E é isso que Paulo está dizendo. Não deis lugar ao diabo. Não abra a porta para o inimigo. Existe até um hino, uma música infantil que a minha filha ouve direto. Toque, 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 alguém bate na porta. Toque, 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 né? É alguém querendo entrar. É o mal querendo o lugarzinho. Não, não, não. Aqui você não pode entrar. E é isso que Paulo está dizendo de maneira fiel e profunda. Não deis lugar ao diabo. E às vezes quando algo acontece em nossa vida, nós estamos dizendo, foi o inimigo. Mas ele só agiu mediante uma permissão minha, uma permissão sua. Então Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo. Então ele vai dizer acerca dos nossos relacionamentos, e nos nossos relacionamentos não podemos abrir lugar para o inimigo. Mas ele está dizendo de algo que tem que estar em nós, dentro de cada um de nós. Ele vai dizer, sede uns para com os outros benignos. Bom. É termos o princípio da bondade, sermos bondosos, sermos pessoas que temos algo a oferecer. E sempre converso com pessoas, eu estava lá numa turma, e aí eu sou muito de observar, alguém sentou na cadeira que estava vazia, aí uma outra pessoa diz assim, eu estava sentado nessa cadeira. Seria muito mais fácil, uma cadeira muito próxima, pegar e sentar. Era necessário tirar alguém do lugar. Isso é para a gente ver o nível do nosso caráter, do nosso interior. Eu parei assim e falei, meu Deus, será que aquilo que estamos ouvindo tem sido enxertado nos nossos corações? Quando alguém nos ofende e nós também ofendemos, nós somos igual àquela pessoa. Nós nos igualamos, nós nos colocamos em pé de igualdade. Mas quando alguém me difama, quando alguém me ofende, eu dou bondade, não é porque ela merece, mas é porque é apenas isso que eu tenho para dar. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar às pessoas aquilo que eu tenho. Então, quando eu estou dando bondade, é porque é bondade que eu tenho para dar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo acerca dos nossos relacionamentos. Dê às pessoas bondade, seja com as pessoas, seja com os outros bondosos. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer também, misericordiosos. Porque bondade é uma coisa e misericórdia é outra. Aprenda um princípio.
As pessoas que fazem parte da sua vida frequentemente vão errar com você. O seu marido vai errar com você. A sua esposa vai errar com você. O seu amigo vai errar com você. Vai falhar com você. Eu tive uma experiência esses dias acerca de misericórdia. Todos nós temos conflitos. E homem geralmente não gosta de esperar. E eu estava sem chave de casa. O homem, para ele esperar 5 minutos, aquilo é uma eternidade para ele. Não tem coisa mais, como que eu posso usar, angustiante, terrível, frustrante, do que o homem ficar esperando. E a minha esposa com a minha cunhada, elas foram lanchar e me deixaram na porta de casa esperando no frio, com fome. E eu sentado num passeio de noite, tarde da noite, e fiquei esperando. Aquilo tem uma tendência de nos fazer gerar sentimentos que não podem ser gerados dentro de nós. E naquele instante eu falei: Senhor, vou esperar aqui. Aí sentei, fiquei na paz. E demorou. Quando ela chegou, em nenhum momento eu disse uma palavra de agressão. Ela errou. Mas o erro dela foi tratado com misericórdia. Vocês poderão errar comigo, mas eu tenho que tratar com misericórdia. Porque todas as vezes que eu erro, Deus também me trata com misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Passados-se uns 4 dias, a minha esposa pediu para olhar uma banana que estava cozinhando no fogo. E você sabe como é que é homem para olhar leite e banana, ou alguma coisa que está cozinhando. E eu deixei a banana queimar. Evidentemente é natural do homem. Eu errei. Não estou errado? Estou. Porque eu deveria ter cuidado de maneira correta. E ela também se estressou um pouco. Mas o meu erro não abre uma exceção para o seu. E naquele instante ela estressou e eu disse assim para ela: lembra quando você me deixou esperando? Você também errou. Eu errei também. Só que existe uma diferença. Eu te tratei com misericórdia, mas você não quer usar de misericórdia comigo agora. Eu não estou justificando o meu erro, eu estou assumindo. Eu só estou te pedindo misericórdia. Se nós aplicássemos esse princípio, não haveria brigas, contendas entre nós. Se nós compreendêssemos que o ser humano é falho e que para estas falhas eu preciso usar de misericórdia, não haveria briga entre casais. Não haveria briga entre amigos, não haveria briga entre irmãos. Porque vamos errar uns com os outros, mas eu preciso exercer o princípio da misericórdia. E quando eu exerço o princípio da misericórdia, eu não estou aprovando o seu erro. Estou apenas reconhecendo que você errou, mas que você merece perdão. Acontece que nós queremos misericórdia para nós, mas nós não estamos dispostos a liberar esta misericórdia para com os outros. E isso se chama egoísmo.
E egoísmo é um sentimento que está no coração daqueles que ainda não conheceram a Cristo, que ainda não foram transformados por Cristo Jesus. Então a razão de muitos conflitos entre nós é a falta de misericórdia em nossos corações. Essa é a verdade. Então, quando existem esses atritos, é uma prova evidente de que nós ainda precisamos ser tratados por Deus. E essas coisas vão tirando a nossa paz, e tantas famílias foram destruídas, tantos casamentos foram destruídos, porque lhes faltaram o princípio da misericórdia. É isso que Paulo está dizendo para nós. Ele está falando acerca de um homem velho, de um homem lá no mundo, que tem princípios que desagradam a Deus, que tem atitudes que são estimuladas por suas próprias concupiscências, do seu egoísmo e da sua vaidade. Então ele está dizendo o seguinte: vocês devem se despir deste velho homem, e vocês devem se vestir, se renovar deste novo homem, desta nova pessoa que se renova em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. E foi uma das coisas que eu mais aprendi acerca disso. Então nós precisamos, como diz o texto, como diz o tema dessa mensagem, olhando para mim mesmo. Que você possa gravar isso no seu coração, olhando para mim mesmo. Olhando para mim mesmo. Para que eu saiba que de fato eu estou em Cristo Jesus. Para que as minhas atitudes sejam provenientes de amor, do vínculo da perfeição que é o amor. Para que nós venhamos corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Que nós venhamos tirar de dentro de nós aquilo que não procede de Cristo. E aí nós vamos nos limpando, nos despindo dessas coisas que ferem a nossa alma, que nos suja, que suja as nossas vestes. É isso que Paulo está dizendo. No início do capítulo ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmão, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Que vocês andem, que vocês tenham uma vida conforme vocês foram chamados. Mas nós não temos andado desta maneira. E Paulo ele começa o capítulo dizendo justamente acerca disso. Andem conforme vocês foram chamados. Mas quando se fala em mudança, nós temos uma certa dificuldade de fazer. Talvez nós não estamos dispostos a mudar. Nós não queremos abrir mão do nosso direito. Nós não queremos abrir mão de quando nós estamos certos. Porque dentro de nós alguns sentimentos são fortes. Muitas vezes nós manifestamos o orgulho, a vaidade. E nós vamos nos enchendo de tantos sentimentos, de tantas coisas que desagradam a Deus. E no final das contas, só quem perde somos nós. Nós vamos sendo rejeitados, essa é a verdade, por nós mesmos. Por sentimentos que não deveriam estar em nós. Por atitudes que não deveriam ser do nosso caráter. Não deveria partir de nós alguns sentimentos. Então Paulo, ele escrevendo, ele diz, no versículo 22, que quanto ao trato passado, quando nós não estávamos com Cristo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irai-vos, mas não pequeis. Perceba que nós podemos até irar, o que não podemos é pecar. Então, quando você irar, quando nós irarmos, nós devemos nos lembrar de que Deus, Ele nos trata com esse princípio de misericórdia. Quando alguém fazer algo com você que tocar no seu consciente, você fala, não estou acreditando nisso. Sabe que essa mensagem nos ensina a sermos tratados por Deus, de adquirirmos a capacidade de, mesmo irado, não pecar. Mas ele vai dizer algo interessante: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está falando sobre o princípio do perdão, que devemos ter um para com os outros. Às vezes nós demoramos demais para liberar perdão, e nós dormimos com aquilo vai nos remoendo, e ficamos com aquele rancor no coração. Como diz um grande pastor, Hernani Dias Lopes, a falta de perdão, aquele que não perdoa, está bebendo veneno pensando que quem vai morrer é o outro. Quando nós, sendo mesmo afligido por outros, injustiçado, porque nós vivemos isso, queridos, nós vamos diariamente nos deparando com pessoas que mal intencionadas, pessoas que com intenção ou sem intenção nos ferem, e essas intenções, essas ações têm a tendência de nos ferir. E o Senhor me lembrou agora de uma outra frase que Ele ministrou lá ao meu coração. Ele disse: o tapa fere o físico, mas as palavras têm poder de ferir a alma. Então esse grande pregador, o pastor Hernani Dias Lopes, ele disse: quem não libera perdão, bebe o veneno pensando que é o outro que vai morrer. E essa mensagem nos ensina a nos relacionar com as pessoas, seja elas quais forem, de maneira que sejamos blindados contra decepções, contra angústias, contra rancores, contra a falta de perdão. Que nós vamos nos tornando seres humanos cada vez melhores. E à medida que esses elementos ruins vão saindo da nossa vida, que nós vamos nos despindo dessas coisas, Deus vai nos preenchendo. E quem vai passar a fazer parte de nós é a presença de Cristo em nossa vida. E nós vamos brilhando, porque o brilho começa a vir à nossa vida quando a sujeira começa a sair. E essas coisas que fazem parte do velho homem são sujeiras dentro do ser humano. Mas nós vamos nos limpando e vamos nos tornando limpos. E Cristo vai nos renovando. E aí a gente vai aprendendo a lidar com toda e qualquer pessoa. A gente aprende primeiro com os de casa. Depois a gente transfere isso lá para o nosso ambiente de trabalho, faculdade, seja lá onde for. Porque existem pessoas que quando você encontra, a pessoa está tão carregada que acaba o seu dia. Todos nós já tivemos a experiência dessa. Então nós precisamos ter essa dimensão e essa identidade de quem de fato nós somos. Se somos esse novo homem renovado em Jesus Cristo, ou se ainda existe em nós vestígios do velho homem, para que venhamos tirar. Eu disse lá no retiro, eles me pediram para fazer uma reflexão com eles. No final da reflexão,
Eu chamei alguém e disse assim: olha, vá lá no banheiro, você vai encontrar alguém no espelho, olhe bem nos olhos dele e diz que dê um recado para ele, fale que ele precisa mudar urgentemente. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos olhar no espelho, nós vamos encontrar uma pessoa lá e dizer: olha, você precisa mudar. Você precisa de mudança. Então faça esse favor, chegue lá, dê um recado a essa pessoa para mim. Olhe no espelho e diz: você precisa mudar. Você precisa mudar urgentemente. Você precisa se encher de Jesus Cristo. Você precisa abrir mão dessas implicações, desses sentimentos de orgulho, de vaidade, que te afasta de Cristo, que traz contenda, discórdia com você mesmo, que te traz briga e contenda com outros. E você precisa ser, para com os outros, benigno, misericordioso. Você precisa perdoar com facilidade, como Deus também te perdoou. Já pensou se Deus fosse nos tratar como nós tratamos aqueles que erram conosco? É por isso que Jesus diz que com a medida que medimos, também seremos medidos. Se julgamos, da mesma maneira seremos julgados. E isso é um princípio aplicado pelo próprio Deus, porque eu não posso desejar para mim aquilo que eu não desejo para o outro. E às vezes nós queremos essa misericórdia, esse perdão para nós, mas não estamos dispostos a oferecer essa mesma misericórdia que queremos. Lembra daquela passagem que Jesus disse que o credor chama aquele cidadão e vai lá e cobra, ele diz: tenha misericórdia de mim, porque tudo te pagarei. Não faça isso comigo, me perdoe, me ajude, olhe para a minha situação. E aquele homem diz assim, olha, o rei diz assim: olha, você está perdoado, vá-se embora. Você está livre dessa dívida, não precisa me pagar mais. Mas diz as Escrituras que aquele homem encontra posteriormente um outro que lhe devia um valor muito insignificante. E que agora ele diz assim: pague o meu dinheiro, senão eu vou colocar você no cárcere. E aquele homem também suplica misericórdia, assim como ele também havia suplicado misericórdia. E ele disse: não, você vai ficar preso até você me pagar. Perceba que alguém recebe o perdão de uma dívida imensa, impagável, incalculável, mas agora não está disposto a ofertar a mesma misericórdia que outrora ele recebeu. Isso mostra quem de fato nós somos. Nós queremos para nós, mas nós não queremos para os outros. Aquilo que nós pedimos para Deus, não estamos dispostos a liberar para outro. Pedimos perdão a Deus, mas não estamos dispostos a liberar perdão àqueles que erraram conosco. Todas as vezes que alguém errar com você, lembre que você também erra com outros, e você também erra com Deus. Essa é a verdade. E que nós possamos ser novas pessoas. Que você deseje ser um novo homem, uma nova mulher. Alguém que é preenchido pelos sentimentos que havia em Cristo. A Bíblia diz, não me recordo o versículo, de sorte que haja em vós, ele está dizendo dentro, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus.
E eu concluo dizendo: que haja em mim, que haja em você, o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se coloca de pé.